Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos em Gênesis. E nós vamos passar para uma segunda grande história no livro de Gênesis, que é a história de Noé e o dilúvio. Mas antes de chegarmos em Noé, nós temos uma transição de alguns capítulos, que é uma transição que vai da história de Adão e Eva até a história de Noé. Nós vamos ver ali alguns relatos sobre a intensificação do pecado, e assim como nós fizemos, tratando de Gênesis 1 ao 3, terminamos com uma aplicação para as nossas vidas, apontando para Cristo, nós vamos estar fazendo o mesmo nessa nova etapa do nosso estudo do livro de Gênesis. Eu queria fazer uma leitura anterior aos textos de Gênesis, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 38. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 38. Está escrito assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Aqui o nosso Senhor está falando das últimas coisas e ele vai se referir a Noé. Se referir a Noé e o tempo em que Noé estava vivendo. Então, nos nossos próximos estudos, vamos estar entendendo um pouco sobre esse tempo que nosso Senhor Jesus Cristo citou aqui em Gênesis capítulo 4 até o capítulo de número 6. A leitura de Gênesis que nós vamos fazer hoje, então, se encontra lá em Gênesis 4. Leremos agora dos versículos 1 até o versículo 7. Está escrito assim, Gênesis 4, do 1 ao 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse-lhe o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos entender um pouco o que esse texto tem a nos dizer e fazer um pouco de aplicação deles para a nossa vida. Falando sobre esse nascimento, o primeiro filho de Adão e Eva. Nós vemos no texto aqui que o homem e a mulher foram expulsos do paraíso. Nós vimos nos textos e nos estudos anteriores que eles perderam a sua vida eterna e agora eles são suscetíveis, sofrem com as consequências do pecado, que é a morte. Mas Deus faz algo extraordinário. Mesmo a mulher não tendo mais a vida eterna, mesmo o homem não tendo mais a vida eterna, ambos juntos podem agora gerar a vida. E eles vão gerar aqui um homem chamado Caim. Primeiras coisas que nós podemos aprender com esses versículos referentes ao nascimento, tanto de Caim, como o nascimento de Abel. Veja a primeira coisa que nós percebemos no versículo de número 1, que ela dá a luz a Caim, e ela se alegra com esse nascimento, e ela diz: adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Perceba que tem aqui uma alegria, perceba que tem aqui uma felicidade, um deslumbre dela, e ela fala que Deus conseguiu, que Deus ajudou ela a realizar este feito. O que nós começamos a perceber aqui desde Eva, desde o nascimento do primeiro homem a partir
do ventre de uma mulher. Nós vemos nascer junto com ela aqui uma esperança. A esperança de que por meio dela nasceria aquele que realizaria aquela obra que foi citada lá em Gênesis 3,15. Que do ventre da mulher, da semente da mulher, nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. É interessante esse texto, que a mulher, Eva, que quando dá luz a Caim, ela deposita uma certa esperança. E ela fala que adquiriu um varão, adquiriu um homem maduro. Esses são os significados do nome de Caim. Ela então tem em sua mente e seu coração que a partir deste, que foi gerado por ela, aquele mal que eles causaram no Éden, seria desfeito. A alegria dela é tamanha aqui, que logo após isso, nós percebemos que o mesmo entusiasmo não acontece quando a mulher dá luz a Abel. Veja só como aparece aí. Depois, capítulo 4, versículo de número 2, vamos ver como esse texto aparece aí. Diz assim: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Percebe que na narrativa, no texto, aqui no versículo 2, a gente não percebe esse mesmo entusiasmo, esse mesmo ânimo vindo da mulher? Nos faz parece nos dizer que ela depositou tanta esperança nesse seu primeiro filho, que no segundo gerado por ela parece que não deu assim, muita importância para esse filho. Abel, por sinal, o nome dele tem um significado interessante, que remete a algo passageiro, algo que é como uma brisa, que passa rápido, que não tem muita substância. Parece que esse nome, então, se refere um pouco ao destino de Abel, como veremos mais à frente. Ainda no versículo 2, nós temos aqui a descrição de qual era o trabalho realizado por esses dois personagens, por essas duas pessoas. Primeiro, Abel, pastor de ovelhas. E segundo, Caim, que era lavrador. Nós vemos que o texto bíblico nos ensina que fazia parte dos desígnios dados ao homem, da missão do homem aqui na terra, governar a terra, governar também os animais. E nós vemos que mesmo com o pecado, mesmo após a queda do homem, ainda permanece esse mandato cultural e divino de Deus feito para os homens. Abel, então, representa aqueles que vão pastorear as ovelhas, ter domínio sobre os animais. Caim é aquele que vai ter domínio e vai cuidar das coisas da natureza, das plantações, do cultivo e do lavrar a terra. Percebendo então um pouco e nos introduzindo na história desses dois, nós vamos agora perceber o relato e algumas coisas terríveis que vão acontecer logo em seguida. Essas coisas terríveis que vão ser narradas do versículo 3 até o versículo 16 são consequências do pecado já presente no homem desde Adão. São consequências já da pecaminosidade presente na natureza humana. Faremos agora uma descrição de tudo o que está sendo dito na Bíblia Sagrada aqui para a gente, nesses próximos versículos. Versículo de número 3 nos apresenta o seguinte: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. O que esses textos aqui agora têm a nos dizer? Primeiro, versículo 3, parece que de certo tempo eles tinham como de costume trazer ofertas ao Senhor. Não sabemos aqui se essa é a primeira vez que acontece, mas pelo menos
É a primeira narrativa na Bíblia, a primeira demonstração na Bíblia de homens oferecendo um sacrifício ao Senhor. E tem aqui uma diferença entre esses dois sacrifícios. O que acontece? Muitos vão olhar para a diferença entre os dois sacrifícios oferecidos para o Senhor, entre as duas ofertas, melhor dizendo, oferecida ao Senhor, e alguns vão entender ou dizer que a diferença principal e o que fez Deus se agradar de um e não de outro era o conteúdo dessas ofertas. Ou seja, Abel trouxe uma oferta ao Senhor que era o sacrifício de um animal, que era a gordura desse animal, que era parte do seu rebanho. Essa seria a oferta que Deus se agrada. Ao passo que a oferta de Caim não era uma oferta que agradava a Deus, pois era parte dos frutos ali, era parte daquilo que ele pôde colher e trazer ao Senhor. Senhoras e senhores, meus irmãos, o que acontece é que não é necessariamente o conteúdo da oferta que desagradou a Deus, mas sim como essa oferta foi feita para Deus. Quando nós lemos, por exemplo, lá no livro de Êxodo, quando nós lemos, por exemplo, lá no livro de Levíticos, nós vimos que algumas ofertas eram apresentadas que eram apresentadas ao Senhor, eram, por exemplo, ofertas de cereais. Eram entregues ao Senhor, como, por exemplo, em Levíticos capítulo 2 fala sobre isso, ofertas de cereais para que pudessem ser também entregues no templo ali por aquelas pessoas. Então, não é o conteúdo da oferta que desagradou ao Senhor, mas sim como essa oferta foi entregue ao Senhor. E quando nós olhamos para os versículos que estão aqui, nós percebemos uma ênfase sendo dada a isso. E uma diferença de como cada um tratou de sua oferta. Percebam bem comigo, então, como o texto nos fala a respeito disso, nos versículos 3 e 4, mais uma vez. Aconteceu que no fim de um tempo trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja que o texto não dá muita importância, muito detalhe, muito significado, só diz que Caim pegou algum fruto da terra e apresentou ao Senhor como oferta. Percebe que aqui não está dando nenhuma importância, ou que não demonstra que Caim tratou da oferta do Senhor com alguma importância, mas é diferente como o texto bíblico nos apresenta a oferta de Abel. Olha como é dito, o que é dito sobre a oferta de Abel, versículo de número 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Percebe aqui que Abel teve um certo zelo, um certo cuidado em escolher aquilo que iria oferecer ao Senhor? Tinha um certo zelo, um certo cuidado, um certo prazer naquilo que ele estava fazendo? Diferente da forma como que Abel fez, isso aqui tem para nós um significado muito importante, que é a forma como nós nos apresentamos diante de Deus, a forma como nós ofertamos aquilo que desejamos ofertar a Deus. Nós percebemos que Deus percebe não o que nós estamos entregando a Deus, mas como nós estamos entregando a Deus. E o texto que vem logo em seguida vai fazer com que a gente perceba isso, perceba como Deus reage a essas duas ofertas. Olha só, o versículo de número 5, como é que está sendo dito. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Percebe então que Deus se agrada primeiro no versículo 4, de Abel e da sua oferta. No versículo 5, Deus se desagrada de Caim e de sua oferta. Se fosse uma questão de a oferta ter sido oferecida de uma forma negligente, talvez Deus poderia, vamos pensar um pouquinho, vamos especular um pouco, orientar Caim como fazer isso, que é a forma como que Deus orienta Caim para ele ter cuidado com o pecado que o espreitava à porta.
Mas Deus aqui simplesmente rejeita não só a oferta, mas rejeita também ao ofertante. Olha que coisa interessante que o Senhor tem para dizer aqui para a nós. A forma como que nós ofertamos a casa do Senhor, a forma como que nós nos preparamos para cultuar o Senhor, a forma como que nós nos colocamos com temor e tremor diante de Deus quando nós vamos adorá-lo. Percebemos então que a oferta de Caim, de Abel, foi aceita por Deus, não só a oferta, mas o ofertante, que era Abel, pois essa oferta e o modo como que ele se coloca diante de Deus revela muito daquilo que estava em seu coração. Revela muito que talvez Abel viveu aos pés do seu pai, ouvindo tudo o que ele tinha dito. Talvez Abel viveu aos pés do seu pai, dando atenção sobre como Deus ele é justo, como Deus também é misericordioso, como Deus age diante da irresponsabilidade ou do mau uso da consciência humana, como Deus responde ao homem quando o homem, tendo consciência agora do seu pecado, ele acaba deixando de fazer o bem e acaba fazendo o mal. Ao passo que parece que Caim não dava muita importância para essas coisas. Quais são as consequências, então, disso? As consequências são apresentadas para nós dos versículos 6 e 7. Então, disse-lhe o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o seu semblante? O Senhor percebe, então, que Caim ficou irado, ficou assim, chateado porque Deus aceitou uma oferta do seu irmão e não a dele, e Deus vai de encontro a Caim e começa a questioná-lo, começa a trazê-lo para perto, para que Caim possa, vamos dizer assim, apresentar para Deus o seu coração. E Deus instrui Caim, no versículo 7 aqui, sobre algumas coisas. Percebe quais são as instruções de Deus. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós estamos aqui na dispensação da consciência humana, onde o homem tem agora consciência, ele é conhecedor do bem e do mal. E nós vemos aqui no relacionamento de Deus com os homens, de Deus com Caim, o Senhor trazendo para Caim, mais uma vez, essa percepção de tentar saber se o que ele está fazendo, ou se a procedência, o modo como ele procede, é bom ou é mal diante do Senhor. E ele dá a esse Caim, ele apresenta para esse Caim uma escolha diante do pecado que está diante dele. A escolha que ele tem que fazer é o seguinte: dominar ou deixar-se ser dominado pelo pecado. Dominar ou deixar-se ser dominado pelo desejo. Dominar ou deixar-se ser dominado pelo mal. Caim, então, é aquele que, mais uma vez, repete os passos de seus pais. Caim é aquele que, mais uma vez, demonstra o quanto essa natureza pecaminosa da desobediência está presente em toda a raça humana. Pois mesmo Deus vindo até ele, mesmo Deus tendo se manifestado a ele e apresentando a ele algo que ele poderia escolher, ele não dá ouvidos ao Senhor e é dominado pela sua concupiscência, é dominado pelo mal, é dominado pelo seu desejo. Vejamos agora, então, diante desses fatos, o decorrer, as consequências de tudo isso que nós aprendemos até aqui. Versículo de número 8. Olha só como o texto vai continuar nos falando essa história. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está o teu irmão? Ele respondeu:
Não sei, acaso sou tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, e já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes, pois o Senhor, pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou Caim da presença do Senhor e habitou nas terras de norte, ao oriente do Éden. Quais são as lições que nós vemos aqui? Primeira lição que nós podemos passar a perceber é que se nós deixarmos de dar ouvidos às palavras do Senhor, se nós deixarmos a dar ouvidos àquilo que o Senhor nos instrui a fazer, corremos o sério risco, e certamente seremos dominados pelo pecado que nos espreita. Perceba só, o Senhor no versículo 7 logo dá esse alerta a ele, e no versículo de número 8 nós vemos Caim tramando contra o seu irmão. Caim agora chama o seu irmão e o convida para ir ao campo. O que nós percebemos então é que esse pecado cometido por Caim contra o seu irmão não foi algo assim, fruto de uma emoção, ele não foi tomado momentaneamente por aquela ira que tinha o dominado, não, muito pelo contrário, ele chama o seu irmão para o campo, ele foi um homicídio premeditado, articulado, provavelmente já existia aqui várias pessoas, filhos de Adão e Eva pela terra, e ele convida seu irmão para se retirar ao campo, e lá ele comete esse assassinato. O domínio do pecado sobre o homem que não deu ouvidos à voz de Deus. Nós temos aqui em Caim, que vai contra o seu irmão. Nós temos aqui em Caim, que derrama o sangue do seu irmão sobre a terra, uma demonstração para a gente de que aquilo que aconteceu com Adão e Eva se torna uma realidade em todos os filhos de Adão, se torna uma realidade presente na terra. Que realidade é essa? A primeira realidade que nós temos é que o homem tem, por natureza, uma inclinação para o mal, para tapar os seus ouvidos para a voz de Deus e para dar vazão, para realizar a vontade da sua carne, do seu desejo, das suas emoções e realizar aquilo que o pecado o instrui a fazer. Uma segunda coisa é que nós percebemos aqui, como nós vemos o Senhor dizendo no versículo de número 7, que aquele mesmo pecado, aquele mesmo mal que induziu Eva a estar tomando do fruto e comeu, continua agindo na terra. Ele continua agindo, a serpente, o pecado, o mal, o diabo continua agindo aqui na terra. No versículo 7 diz: eis que o pecado jaz à porta. Então perceba aqui que a serpente, a figura da serpente, a figura do diabo, a figura do pecado, a figura das tentações estão acompanhando agora o ser humano e tentando induzi-lo a cometer o mal. Por fim, mais uma aplicação que nós podemos fazer disso é quando nós olhamos para o versículo de número 14, que diz: eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Caim aqui repete os mesmos passos do seu pai. Qual foi, então,
a primeira ação de Adão após ter consciência do pecado que ele cometeu. Ele cozinha para si figueiras, folhas de figueira, faz uma cinta para si, e quando ouve a voz do Senhor, ele foge e se esconde no meio das árvores. O mesmo ato está sendo repetido aqui por Caim. Uma outra coisa que nós vemos também é o seguinte: da mesma forma como que Deus trouxe oportunidades para arrependimento para Adão e para Eva, ele traz aqui para Caim. Veja só como está presente aqui a misericórdia de Deus, mais uma vez, no versículo de número 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Percebe que essa pergunta, que fizeste, é a mesma pergunta que foi feita para Eva? A mesma pergunta que foi feita para a mulher após o pecado original? A resposta da mulher, então, é o endurecimento de seu coração e culpar a serpente por aquilo que ela fez. Da mesma forma que agora, nós não percebemos de Caim um arrependimento por conta dos seus atos. Quais são as lições essenciais que podemos tirar nesse momento aqui de Gênesis capítulo 4, dessa história entre Abel e Caim? A primeira coisa que nós percebemos que nós podemos parar para analisar é o seguinte: Abel foi aquele que foi justo, que foi temente ao Senhor, que se dedicou ao Senhor e que entregou ao Senhor as melhores ofertas por ser alguém que temia a Deus, que queria agradar a Deus. Este homem, por ser justo, causou a ira dos injustos. Este homem, por ser justo, causa a raiva, faz com que aqueles que não são tementes a Deus se irem contra ele. O mesmo acontece nos dias de hoje. Aqueles que são homens justos, justificados por Cristo, que estão cheios do Espírito Santo, estão pelo mundo anunciando o Evangelho. E as pessoas que não querem dar ouvidos, as pessoas que não querem abrir o seu coração para Cristo, se levantam contra esses justos, perseguem esses justos e por muitas vezes derrama o sangue desses justos. Segunda lição que podemos tirar a respeito desse texto aqui é: o Senhor, mesmo quando nós falhamos, vem até nós com misericórdia para que a gente demonstre arrependimento. Mesmo quando nós falhamos, o Senhor vem até nós e nos convida para que a gente se arrependa. O Senhor demonstrou o seu amor por nós, enviando o seu Filho, o seu único Filho, para que morresse pelos nossos pecados. Deus, ao tempo todo, em toda a história da humanidade, ainda hoje, se apresenta a nós, agora por meio do seu Filho, por meio dos Evangelhos, por meio do Espírito Santo, como aquele que deseja que a gente abra o nosso coração, se entregue para Ele, e que a gente não viva uma vida dominada pelo pecado. Por último, nós temos aqui uma lição também que podemos tirar do versículo 7, é que mesmo aqueles que estão em Cristo, mesmo aqueles que conhecem o Senhor, mesmo aqueles que foram orientados pelas instruções na igreja que frequentam, pelos seus próprios pais, no culto doméstico dentro de casa, precisam aprender a dominar o pecado, precisam aprender a não se deixar levar pelas emoções, pelos desejos e pelas obras da carne. Precisamos buscar então ser cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar então estar instruídos pela palavra de Deus, para que por meio da nossa fé o Senhor venha nos capacitar para toda boa obra e a gente se manifeste, se apresente a esse mundo como filhos de Deus, assim como foi Abel, e não como filhos do diabo, não como filhos do mundo, assim como foi Caim. Espero que esse primeiro momento, essa primeira história a respeito das consequências do pecado já possa trazer algumas lições importantes para a sua vida. Até a próxima.